Louvado seja Deus, amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 2. E deixa aberto aí, por favor, em 1 Samuel, capítulo 2. Eu nomeei essa mensagem hoje como 1 Samuel, capítulo 2. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém? Louvado seja Deus. Obrigado, Sarinha. Deus é bom. O Senhor é bom. Eu nomeei essa mensagem: não deixe que a presença de Deus se vá. Quando Israel saiu do Egito, e antes da gente entrar, eu quero contextualizar algo para você. Quando Israel saiu do Egito, tinha na figura de Moisés alguém que falava com Deus, alguém que intercedia ao povo, ao Senhor. Certa vez, quando Moisés subiu ao monte, os israelitas pecaram, e você conhece a história. Eles fizeram um bezerro de ouro, e Deus ficou muito irado com o povo, queria matar o povo, aquela coisa toda. E Moisés intercede pelo povo, e Deus dá uma palavra para Moisés, falando assim: olha, tudo bem, o meu anjo vai com vocês, eu não vou, meu anjo. Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. E o Senhor ouve Moisés. Moisés morre, e Josué assume a liderança do povo hebreu. E ali nos anos de Josué, e aqueles anciãos que conheceram Moisés, o povo seguiu ao Senhor. Ponto de em algum momento Josué fala assim: olha, não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. E aquela geração morreu. Aquela geração que entrou na terra prometida, ela envelhece e morre. E a Bíblia nos leva para o período de Juízes. E nesse período, onde não tinha nenhum líder, porque toda tribo já tinha sua terra, e não tinha um líder único, um único líder, por assim dizer. A Bíblia diz que cada um fazia o que queria. Cada um fazia o que queria. E no livro de Juízes a gente não vê nada sobre os sacerdotes. Nada. Os sacerdotes no livro de Juízes parece que eles foram extintos. Mas quando nós entramos no livro do profeta Samuel, e nós vemos a história de Eli, nós entendemos que esse livro, esse período ainda estava no período de Juízes. Eli foi juiz em Israel por 40 anos, juiz e sacerdote. Samuel também foi juiz e sacerdote, até andar um pouco mais e a gente entrar na monarquia, quando o povo rejeita a Deus e pede um rei, e ali o Senhor dá o rei que eles queriam. Então Saul foi elevado ao cargo de rei. E aqui eu começo a mensagem, 1 Samuel capítulo 2, no verso 12. 1 Samuel capítulo 12, verso 12. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício:
dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente carne crua. Se o homem lhe dissesse, deixe primeiro a gordura se queimar, e não pegue o que quiser, e então pegue o que quiser. O auxiliar respondia, não entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Verso 22. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à tenda da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou, por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Verso 24. Não, meus filhos, não é bom o que eu escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra o outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor, mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Amém? Essa geração dos filhos de Eli é a geração Icabode, a geração que não valorizou a presença. Foi a geração que deixou a glória de Deus ir embora. Eles não valorizavam a presença de Deus. Eles tratavam com muito desprezo aquilo que era de Deus. E nessa noite eu quero falar com você, meus irmãos, o que fazer para não perder a presença de Deus. Amém? Amém, irmãos? O que fazer para não perder a presença de Deus? A Bíblia diz que os filhos de Eli eram ímpios. A primeira coisa que nós devemos fazer para não perder a presença de Deus é não sermos negligentes. Muitas vezes nós estamos aqui e agimos com negligência com aquilo que é santo, irmão. Agimos com negligência com aquilo que é precioso. Todos nós aqui, eu e você, estamos em serviço, amém? Às vezes quando a gente lê as Escrituras e vê para o sacerdócio, a gente só liga o sacerdócio àqueles homens ou aos homens que servem ao altar. Mas o apóstolo Pedro diz que nós somos o quê? Sacerdócio real. Todos nós. Todos nós temos um cargo sacerdotal diante de Deus, porque tudo que a gente trata do Senhor é santo. Santo. E Eli foi negligente. Eli sabia do que os seus filhos estavam fazendo à porta da tenda. Os moleques eram ruins, pessoal. Os moleques roubavam o que era de Deus. Em Levítico, se eu não me engano, capítulo 7, fala a respeito das ofertas e dos holocaustos que pertenciam ao sacerdote. A gordura deveria ser queimada e depois tirava parte da coxa. Está lá em Levítico, acho que é 7, se eu não me engano, do que pertencia ao sacerdote, do que era direito. Mas eles não. Eles roubavam o que era de Deus. Eles roubavam, na hora que as pessoas traziam, eles metiam o garfo e tiravam aquilo que era do altar. E quantas vezes nós roubamos aquilo que é do altar? E eu não estou falando nem de dízimo e oferta, irmão, que você sabe, que Malaquias já disse. O homem pergunta para Deus, em quem te roubamos? E o Senhor fala, nos dízimos e nas ofertas. Mas vocês dizem que eu não roubo, que vocês não me roubam. Mas tudo aquilo que você negligencia na obra de Deus, você está roubando o Senhor. Nós queremos a glória, nós queremos a presença, mas nós não disciplinamos aqueles que estão sob a nossa liderança. Quantas igrejas hoje, irmão, já não tem mais a presença de Deus? Quantos cristãos têm nome de cristão, mas já não são verdadeiramente?
Quantas pessoas vêm à igreja, mas já não são igreja, porque a presença de Deus já foi, porque a presença de Deus já não está mais. A presença de Deus não vai embora de uma vez, irmãos, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é longânimo, e Ele dá tempo para a gente consertar as nossas vidas. Mas quando nós não consertamos, um dia a presença vai e cabote. Quantos pastores sabiam que o altar estava prostituído, que membros do louvor ou outros pastores estavam em adultério, mas nunca tiveram coragem, nunca tiveram pulso de repreendê-lo, de discipliná-lo? Até um ponto que o altar ficou tão sujo, como nos dias dos filhos de Eli, porque aqui diz que os filhos de Eli se deitavam com quem? Com as mulheres que vinham servir ao templo, servir na porta da tenda. Quantas igrejas o adultério está dentro, no seio pastoral, no seio do louvor, no seio da igreja, e ninguém toma atitude. Pessoas sobem para ministrar em pecado de adultério, em pecado de fornicação, em tantas outras coisas, e às vezes líderes covardes que não disciplinam, assim como Eli foi displicente com seus filhos. Eli foi displicente ao ponto de saber que os filhos faziam, mas nunca tomou uma atitude. Irmão, eu quero dizer para você uma coisa. Às vezes você pode ficar chateado com o seu líder, com o seu pastor que te repreende, mas fique feliz com a repreensão, porque em Provérbios diz que o pai repreende ao filho que ele ama. Enquanto a repreensão há sinal de amor, meu irmão. Enquanto a repreensão há sinal que alguém gosta de você, há sinal que alguém cuida da sua vida, que zela pela sua vida. Mas quando a gente não olha para isso e deixa as outras pessoas no pecado, andando de qualquer jeito, é como se a gente dissesse para vocês: eu não estou nem aí para o seu pecado, mas Deus está. Deus está. Nós não podemos tratar aquilo que é santo, que é sagrado de qualquer maneira. Quer reter a presença de Deus na sua vida? Quer reter, irmão? Não seja negligente com a obra do Senhor. Jeremias escreveu: maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Vocês conhecem, irmãos? Mas quando a gente fala obra de Deus, a gente tem uma ideia que é só as coisas vinculadas à igreja, que é só aquilo vinculado ao culto, que é só o compromisso que você tem. Mas a sua vida, presta atenção no que eu vou falar, mas a sua vida é uma vida de serviço a Deus. E nem um amém para isso, porque essa é a realidade do Evangelho, irmão. A sua vida só tem um propósito, querido. Um propósito: glorificar o nome de Jesus Cristo. Só um. Deus não te botou nessa terra para você ser a pessoa mais bonita, a pessoa mais bem vestida, mais rica, mais encorpada. Não, não, não. O seu propósito é glorificar a Deus. E quando eu e você, nós não honramos a Deus com a nossa vida, nós estamos sendo negligentes com a palavra. E o verbo se fez carne. Aqui é a essência de Cristo, meu irmão. De Gênesis e Apocalipse fala do nosso Senhor e Salvador. Uma vida de serviço não é aquilo que você produz na igreja, é aquilo que você é em Deus. É aquilo que você é no Senhor. Ele tinha autoridade para destituir os filhos. E muitas vezes nós na liderança, nós temos que destituir pessoas e nós não fazemos. Muitas vezes nós temos que tirar líderes de algum lugar, pastor de algum lugar, membro de algum lugar, e nós não fazemos. Não fazemos por amizade, não fazemos por conveniência. Mas o Senhor está vendo, querido. E quando o líder negligencia, ele pode perder a glória de Deus, ele pode perder a presença. Igrejas que não trataram seus pecados, hoje são igrejas secas, sem vida.
Por isso nós estamos clamando ao Senhor nesse propósito. Deus, inclua-nos nos teus planos, revela para nós, trate-nos, ó Deus, porque nós queremos ser cheios da presença de Deus, amém? Nós não queremos fazer nada se a presença de Deus não for conosco. Nós não queremos fazer nada se a presença de Deus não estiver em nosso meio. Qual o sentido de uma reunião cristã sem a presença do Messias, sem a presença do Rei dos Reis, sem a presença do Senhor dos Senhores, sem a presença do Espírito Santo? Qual o sentido de vir aqui num culto à noite se a glória não estiver, irmão? Não tem sentido, querido. Não tem sentido ser cristão, não tem sentido estar numa igreja onde não tem a glória, não tem a presença. É a presença de Jesus que nos move estar aqui, irmãos. É a presença de Cristo que nos conduz a essa casa. É o Espírito Santo que te toca na sua casa e faz você tomar um banho, ficar cheiroso, bonito, bonita, e vir aqui para glorificar a Deus com a sua vida. Quer reter a presença? Não negligencie. Pessoas que não oram, pessoas que não buscam, pessoas que não jejuam, pessoas que não têm entrega a Deus, são pessoas, queridos, que infelizmente a glória se foi. E cabode. Tem cara de crente, anda como crente, vem na igreja de crente, mas na realidade não tem a presença. E eu fico olhando, pensando que o Espírito Santo deve olhar para nós e ficar louco para nos encher. Ah, se meu filho, ah, se meu povo, não é isso que ele diz em 2 Crônicas? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e derramarei sobre eles. Meu irmão, olha para Deus. Olha a resposta de Deus para Salomão. Eu fico pensando, Deus no meio da igreja, olhando para pessoas que Deus quer fazer algo sobrenatural. O que faz o sobrenatural acontecer, irmão? Chama-se presença de Deus. Pastor nenhum faz milagre, irmão. Padre não faz milagre, Pai de Santo não faz milagre. Quem faz milagre é a presença, irmão. É a presença que muda a atmosfera, é a presença que cura, é a presença que liberta, é a presença que transforma. O Jesus, quando chegava, o ambiente transformava. Para uns para o bem, para outros para o mal. Mas onde Jesus está, querido, as coisas não ficam do mesmo jeito. Ah, não ficam. Onde Jesus está, para uns é bênção, para outros é maldição. Onde Jesus chega, uns são abençoados e outros automaticamente são amaldiçoados, porque eles rejeitam. Quer manter a presença? Amém? Se importe com aquilo que diz respeito ao reino de Deus. Amém? Quer reter a presença? Tenha prazer naquilo que é do reino. Se importe com o reino. Você não é um esquentador de banco. Você não veio limpar o banco com a sua roupa. Nosso problema é que nós não nos importamos com aquilo que diz respeito a Deus. Por isso que a nossa oração junto com os jovens é: Deus, me inclua nos teus planos. Porque isso diz respeito ao reino de Deus. Nós estamos nos importando com o reino. Nós estamos olhando para o reino. Eu não estou olhando para a minha vida. Os jovens que estão aí não estão olhando para a vida deles. Nós estamos olhando para o reino. Senhor, nós nos importamos com o teu reino. Nós não queremos ser uma geração icabódio, uma geração que perdeu a presença. Meu irmão, minha irmã, Jesus está às portas. Você vai ouvir isso, talvez seja hoje, amanhã, na nossa geração, eu não sei, mas Ele está à porta. E eu não quero, em nome de Jesus, ser lembrado nos céus por alguém que não reteve a presença.
por alguém que foi uma geração, ou não cuidou de uma geração, que esqueceu quem é Deus, não se importava. Olha o que a Bíblia diz aqui em 2 Samuel, no verso 12: os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor. Ei, jovem, não venha à igreja à toa, meu filho. Não venha fazer número. Se importe com o Deus que você serve. Não entristeçais o Espírito Santo. Se importe com Jesus. Olhe para Jesus e deixa de ser pidão. E começa a falar com o Senhor. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Porque um dia, irmãos, no livro de Isaías está escrito que uma voz bradou do céu: a quem eu enviarei? E Isaías se importou com os planos de Deus. A tradição diz que o fim da vida de Isaías foi ser cerrado ao meio, não é isso? Isaías não sabia o que estava reservado para ele no final da sua vida, mas ele disse: eis-me aqui, Senhor. Num tempo onde Deus procurava pessoas para falar desse reino, Isaías levantou a sua mão e disse: eis-me aqui. Deus está à procura de pessoas que se importem com o reino. Deus está em busca de pessoas que se importem com o Evangelho e não apenas sejam beneficiados com o Evangelho. O que mais tem são pessoas que são extremamente beneficiadas pelo Evangelho de Cristo, mas são poucas as pessoas que se dispõem a servir esse Evangelho de Cristo. Muitas pessoas buscam as mãos do abençoador, mas são poucas as pessoas que querem prostrar-se aos seus pés de verdade. Prostrar aos pés, irmãos, significa adoração, significa submissão. Pergunte para você se você está disposto mesmo a responder, a ser alguém que se importa com o reino. Pergunte para você mesmo se você é alguém que faça uma autoanálise, irmão. Eu tenho dito isso das últimas vezes, que nós só nos avaliamos aqui quando é no dia de culto de ceia, que a gente lê o texto: examine um homem a si mesmo. Aí nós vamos lá. Estou enrolado hoje, tenho que pedir perdão. Hoje não dá para tomar ceia desse jeito não, tenho que consertar minha vida. Mas isso é um processo diário, meu irmão. Isso é um processo diário. Se importe com aquilo que é de Jesus, irmão. Pedro teve alguns vacilos, mas eu sou fã de Pedro, irmão. Paulo é top, mas eu gosto do Pedrão. Paulo é top, o cara é brabo mesmo. Mas Pedro, irmão, Pedro é a revelação da essência do caráter de um adorador. Ele é impulsivo, ele é apaixonado. Quando Jesus leva Pedro ali, e junto com os outros no Monte da Transfiguração, a glória aparece para ele, e ele já quer o quê? Ele já quer reter a glória, irmão. Pedro já quer reter a presença. Façamos 3 tendas, vamos morar aqui. Deixa o negócio lá embaixo, Jesus, eu quero é você. Ele chegou até a ser egoísta, porque ele queria prender ali, ó, naquele monte, a presença, reter a glória. Pedro era tão apaixonado com a presença de Jesus, que na hora que Jesus fala que ele vai ser morto: Pedro, de maneira nenhuma, Senhor, eu te deixarei, não vai não. Aí Jesus fala: arreda, Satanás. Pedro era tão apaixonado que ele não queria deixar Jesus sair de perto. Não vou deixar o Senhor morrer. Mesmo Jesus dizendo que aquilo era o propósito do Pai. Não vai não. Pedro se importava com a presença, irmão. Nós precisamos de pessoas assim hoje, que se importam com a presença. Homens que são igual Jacó, que briga com o anjo: mas eu não te deixo, Senhor, enquanto a tua presença não me tocar. Irmãos, tem hora, eu falei com os meninos ontem, essa semana, teve uns dias desses que eu vim
Eu vim do seminário, eu estava tive uma aula maravilhosa, e eu saí daquela aula, irmão, sedento. Irmão, eu queria voar. Um pastor, um homem, deve ter uns 20 anos a mais que eu, um homem das antigas, cheio do Espírito Santo, um servo de Deus maravilhoso, e começou a ministrar na aula lá algumas coisas, e o Espírito Santo foi tocando meu coração, e a aula bateu o sinal, ela acabou, e eu falei assim, eu sei que Deus tem mais, eu sei que tem mais. Entrei no meu carro, eu falei, Jesus, eu não vou embora sozinho não. A fé para o mundo é loucura. Eu peguei o cinto, irmão, passei o cinto no carona. Você vai comigo, xará. Ah, não vou sozinho não, eu vou para casa. E eu vim no meu carro, ouvindo um louvor e falando com Jesus, Senhor, me inclua nos teus planos. Eu sei que tem algo. Ah, eu sei. Eu sei que tem algo. Cheguei em casa, parei o carro no estacionamento, ainda fiquei uns 10, 15 minutinhos ali orando. Falei, não, Deus, eu quero a presença. Eu não serei a geração Icabode, amém? Nós não seremos a geração Icabode, amém? Nós vamos reter a presença de Deus em nós, amém, irmãos? Terceiro ponto para a gente reter a presença. Retenha os ensinamentos que vocês têm ouvido, amém? 1 Samuel, no capítulo 2, no verso 25, diz assim, deixa eu ver, só um minutinho, irmãos. Verso 24, tá, queridos? Perdão. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra o outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor, mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Às vezes nós rejeitamos os ensinamentos. Talvez eu estou falando aqui agora com você, a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Talvez o seu coração está rejeitando o ensinamento. Talvez você está dizendo agora para você mesmo que você tem a presença, que você não precisa ouvir isso. Quantas vezes nós somos ensinados no púlpito e a gente não dá atenção? Quantas vezes o Senhor nos adverte com pessoas mais experientes que nós, que têm mais experiências no Evangelho, que têm mais experiências de vida, e às vezes nem são cristãs, mas Deus as usa para nos ensinar algo, e a gente o quê? A gente ignora. Porque nós achamos que sabemos demais, não é mesmo? Nós achamos que sabemos demais. Às vezes quando o pastor fala assim, abra comigo no livro de Crônicas e fala um capítulo, o irmão já sabe o livro e ficou. E ele já não dá mais atenção. Às vezes, com determinado pregador, ou que não seja o pastor da igreja, ou outro pastor vai ministrar, você aí na sua cadeira já... Nossa, vai me dar até sono. Jesus está te vendo, irmão. Jesus está vendo você negligenciando a palavra dele, porque quem sobe aqui não sobe em nome próprio, sobe no nome de Jesus. Nenhum de nós que sobe aqui neste altar para ministrar fala do que é nosso. Nenhum de nós tem nenhuma outra autoridade a não ser a palavra, pois é ela que nos garante a autoridade. Então todo aquele que sobe aqui, irmão, por mais que você não simpatize, seja crente de verdade, ame e entenda o ensinamento. Amém? Você está comigo? Amém? Irmão, eu já fiz isso. Eu já fiz isso demais. E quando eu estava escrevendo, o Espírito Santo me lembrando, você já fez isso demais, né, meu filho? Eu já falei, já, Jesus, não vou mentir. Como que mente o Espírito Santo? Congregação que o pastor ia pregar, eu falei, não. Quase falava, Nossa Senhora, esse pastor vai pregar isso hoje de novo. Não, escute o que a palavra diz. Amém? Escute.
Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Amém, irmãos? Seja ensinável. O ferro, para ele ser trabalhado, o que tem que colocar nele? Fogo. Não é isso? E depois do fogo vem a marreta. E ele é dobrável na marreta. Mas ele dobra? Dobra. Se Deus precisar colocar fogo em você e te bater com marreta para você aprender, Deus vai fazer, irmão. Porque Ele é Deus. Mas é muito melhor, ao invés de ser submetido ao fogo e apanhar de marreta, eu ouvir a voz doce e suave do Espírito Santo. Amém, irmãos? É nós que complicamos o negócio, irmão. É nós que complicamos. Deus não pretendia levar o povo de Judá para o exílio, irmão. Isso não era plano de Deus. Mas o povo rejeitava o ensinamento dos profetas. Não é isso que diz a palavra? Eles não davam ouvido aos profetas. E o que aconteceu? Chegou um dia que Deus disse: basta. Eu vou levantar os caldeus, uma nação do norte, para ensinar vocês a me obedecer. Muitas vezes nós não obedecemos à voz do Senhor, que é doce e suave, mas depois nós somos submetidos a um jugo muito mais pesado, por causa das nossas próprias escolhas de desobediência. Aí é hora de Deus nos ensinar no fogo e na marreta. Quem está entendendo, irmão? Amém? Obedecer é melhor que? Não é isso? Obedecer é melhor que? Obedeça, irmão. Seja sensível ao ensinamento. Assim você vai reter a presença de Deus na sua vida. Volta um pouquinho no verso 17. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. A Bíblia diz que o que nos faz separação do Senhor é o... Isaías escreveu: o que faz separação entre eu e vocês é o pecado. Quer manter a presença? Quem quer manter a presença, irmão? Glória a Deus. Leve uma vida santa, pois o Deus santo não vai misturar com aquele que é sujo. O Deus santo não poderá habitar jamais em alguém que não tem um coração puro. O Deus santo não poderá jamais permitir que sua presença fique num ambiente que não lhe é propício. Congregações que não levam a sério a questão do pecado são congregações mortas. Crentes que não levam a sério o pecado é um crente morto. Isaías 59 diz que os nossos pecados nos fazem separação com o Senhor. A Bíblia diz aqui que o pecado destes jovens era muito grande, muito grande. Icabode. Essa geração, a glória se foi. Mas nós vamos viver uma vida santa, amém? Amém? Porque o Senhor disse: sede santo como eu sou santo. Santo. E santidade, irmão, é um como que eu posso dizer? Santidade é uma ação contínua. É um ato diário de ir contra o pecado. É uma ação diária de rejeitar o pecado. É uma ação diária
de lutar contra aquilo que te afasta de Deus. Santidade é aquilo que você tem em si que vai contra o mundo. Isso é santidade. É o Espírito que habita em você dizer para o mundo que aquilo que o mundo oferece não é aquilo que agrada a Deus. É aquilo que habita em você que faz os seus olhos frearem, que faz reter a sua mão quando você vai pecar. É o que habita em você quando você vai ao banheiro e não tem ninguém te olhando e você quer fazer coisas que não agradam a Deus. É o que habita em você que quando você está passando no Instagram, vem passando aquele tanto de mulher seminua e os seus olhos... Opa, não, segura aí, filho. Não é? Isso é santidade. É aquele Espírito Santo que diz para você: não pare nessa foto, sai daí, meu filho, chuta aquele laço. O Espírito Santo e a santidade de Deus em nós é o freio que nos impede de aceitarmos as cantadas de Jezabel. O Espírito Santo, a santidade de Deus em nós, é essa doce voz que nos impele a rejeitar as intenções das moabitas. E vocês sabem da história o que aconteceu com o povo de Israel, porque sucederam a prostituição das moabitas. Balaque não pôde profetizar contra o povo de Deus, porque ele jamais poderia amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Mas ele ardilosamente incitou mulheres a levarem para o arraial não só o sexo, mas o sexo com idolatria. E tem muita gente fazendo sexo antes do casamento, trazendo para si idolatria. Idolatria. Quer tocar no louvor, mas está na fornicação, na prostituição. Idolatria. Idólatra. Conserta a tua vida. Sede santo como o Senhor é santo. Toma postura de crente. Não suje o nome do Senhor. Não suje. Não vem porcaria esse nome que é limpo. Pois onde nós estamos, tem sempre alguém olhando, tem sempre alguém observando. Quando Adão pecou, o Senhor o lançou fora do jardim. O Senhor lançou fora Adão da sua presença. Davi, quando pecou, irmãos, deixa o Espírito Santo tocar o seu coração, querido. Abra o seu coração para Jesus. Davi, quando pecou, e no Salmo 51, você conhece, ele faz a declaração mais linda que eu acho na minha vida. Davi tinha reino, Davi tinha posses, Davi tinha a honra, Davi tinha o respeito. Mas quando ele ora ao Senhor, ele diz assim: não retires de mim a sua presença, porque a presença de Deus vale mais que tudo nessa terra, irmão. Todas as coisas vão passar, irmão. Tudo vai passar. Seu carro vai passar, sua casa vai passar, tudo vai passar. Mas a presença de Deus, meu filho, não passa. E é essa luta. É por isso que nós abandonamos tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que não é de Deus, porque nós queremos essa presença, e para habitar nessa presença nós temos que ser santos. É isso que faz um cristão lutar por santidade, é saber que um dia, para ele estar com aquele que é totalmente santo, uma luz inacessível, nós temos que ter um coração igual ao Pai, puro. Jesus disse: se vocês não tiverem o coração de criança, não forem puros. Nós temos que olhar para as irmãs da igreja como as nossas irmãs, assim como Paulo ensinou, não com malícia.
não com malícia. Ajude os irmãos e irmãs. Veste as roupinhas mais decentes também. Ajuda. Porque nós temos que ser um povo diferente deste mundo, irmãos. Nós temos que ser um povo santo, irmão. As pessoas têm que olhar para nós e ver algo diferente. Não, nós temos que olhar para as irmãs da igreja como as nossas verdadeiras irmãs. Nunca com malícia. Eu fiquei sabendo de um caso, de uma congregação, irmão, que teve tanto adultério dentro da igreja. Eu chorei no dia que eu fui lá. 4 casos de adultério na mesma congregação. Gente, meu Deus do céu. 4 casos assim, de pessoas que não foi uma série, irmãos. E é triste. Olhemos para as nossas irmãs como as nossas irmãs verdadeiras, com zelo por elas. Amém, irmão? Amém, varões? Amém? Não, eu quero ouvir só os homens mesmo. Peraí, deixa eu ouvir só os homens. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos olhar para elas com respeito. Se portem bem na casa do Senhor, irmãs. Se portem bem. Use roupas compatíveis com a igreja do Senhor, com a casa do Senhor, para que ninguém venha ficar despertando, olhar para você. Não, nós não queremos isso. Nós queremos ser uma igreja onde a presença habita. Nós queremos ser uma igreja onde todos aqueles que chegarem às portas possam ver: uau, que atmosfera neste lugar, tem um negócio diferente aqui. Nós queremos ser uma igreja onde haja cura, haja milagres, haja sinais. Mas para isso, irmão, temos que ter uma vida santa. Temos que ser uma igreja santa. Amém? E por fim, honre a Deus acima de tudo e de todos. Verso 29, 1 Samuel capítulo 2, verso 29. Samuel capítulo 2, verso 29. Ah, Jesus, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Bom, fecha seus olhos, deixa o Espírito Santo, deixa fluir, deixa Deus tocar-nos. Comece a falar com o Senhor. Tu és santo, Senhor. O Senhor é santo, 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 Senhor. Senhor, nós queremos a tua presença, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor, por negligenciarmos, Senhor, por sermos negligentes na tua obra. Nos perdoe, Senhor, por não nos importarmos com o teu reino, Senhor. Nos perdoe, Senhor, por não andarmos em santidade, Deus, por sermos tão negligentes com aquilo que é do Senhor. Não retire de nós a tua presença, Senhor. Do que adianta estar aqui, Senhor, se tua presença não tiver, Senhor? É a presença desse Senhor Jesus maravilhoso que nos traz a este lugar, ó Deus. Nós temos clamado a Ti por avivamento, Jesus. Aviva-nos, ó Deus. Traga vida onde tem havido morte, Senhor. Traga pureza, Senhor, onde tem havido, Senhor, malícia, Senhor. Traga perdão, Senhor, onde tem havido ofensas, ó Deus.
traga amor, Senhor, onde tem havido ódio, Senhor. Não retira de nós a Tua presença, Jesus. Não retire de nós o Teu Santo Espírito, ó Deus. Para onde iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida, Senhor. Nós aguardamos a presença do Espírito Santo, Senhor. Ah, Jesus. Porque vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação. Porque vocês honram, porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-o engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo. Deuteronômio diz que o primeiro mandamento é amar o Senhor acima de todas as coisas. Mas você tem amado ao Senhor acima de todas as coisas? Ou o seu marido, ou a sua esposa, ou o seu carro, ou a sua empresa, ou o seu sítio, ou os seus bens, ou os seus amigos, ou a sua família tem ocupado um lugar que é de Deus? Quer reter a presença? Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Todas as coisas, todas as coisas. Pode estar chovendo, pode estar fazendo calor, pode estar fazendo frio, pode estar acontecendo o que for. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Conheço pessoas, conheço mulheres que oraram muito tempo a Deus pedindo um filho. E quando o filho chegou, a bênção se tornou maldição. Como, pastor, que um filho se torna maldição? Quando ela ocupa o lugar que é de Deus. Se o seu bem, se aquilo que você conquistou tem ocupado o lugar que é de Deus na sua vida, ele já deixou de ser bênção há muito tempo, meu irmão. Já a glória já se foi. A glória já se foi. A gente luta para ter as coisas, irmãos. A gente batalha para ter um imóvel, batalha para ter um carro, batalha para ter um curso superior, batalha tantas coisas, e a gente batalha. Eu não estou dizendo para você batalhar, mas eu estou dizendo que no fim da vida, Salomão diz que tudo é vaidade, que passa. E às vezes quando Deus nos abençoa, de certa forma, e a gente tem condições para fazer algumas coisas, a primeira coisa que você e eu fazemos, irmão, é tirar Deus do lugar que é dele. Deus já não é o primeiro, querido. Fale o que quiser, mas não é. Nós substituímos Deus. Sonde a sua vida. Veja o que tem ocupado o lugar. Eu não me esqueço, irmão. Eu já fui miserável demais, irmão. Eu já fui pobre demais. Irmão, pense num cara pobre. Eu fui pobre demais. Eu preciso falar isso com você, que Deus está me incomodando. Muito pobre. Eu casei muito novo e eu fiz 23 anos de casado, amém, irmão? Glória a Deus, amém? Fiz essa semana, glória a Deus. O casamento que ninguém dava nada, irmão. Ninguém dava nada. Todo mundo falava esse vagabundo, não sei o que. Esse era o menor que eu ouvia. E para a glória de Jesus, um casamento que glorifica a Deus. E eu muito pobre, irmão, muito pobre. E comecei a batalhar e tal, 2 filhos pequenos, e as coisas foram acontecendo. Eu arrumei um bom emprego. Deus abriu uma porta maravilhosa. Orei muito por esse emprego. Muito. Passei muitas madrugadas ungindo o lugar que eu queria trabalhar e orando. Era fé. E eu entrei neste lugar. A minha esposa começou a fazer faculdade. Aí estava estudando na PUC. As coisas começaram a fluir, irmão. Saindo da miséria. Aí ela arrumou um emprego bom.
Irmão, para quem não tinha nada, um par de chinelo já é muita coisa. Eu já fiquei bacana, irmão. Eu não tinha nada. Não tinha nem tênis direito, irmão. Aí eu arrumei um bom emprego. Um emprego que na época me pagava mais ou menos 4 ou 5 vezes o meu melhor salário até então. Olha como Jesus começou a prosperar. Ticket, não sei o que. Então as coisas começaram a fluir. Aí a minha esposa arrumou um emprego. E depois arrumou um segundo emprego. Aí antes, quem não tinha nada, irmão, nós tínhamos o quê? 3 empregos. Tava igual o Júlio, todo mundo odeia o Cristo. 3 empregos. E a nossa renda, irmãos, ela praticamente cresceu 6 ou 7 vezes. Num ano. Irmãos, eu ia na igreja todos os dias que tinha culto. Eu era piolho de culto, eu não faltava. Quando eu aceitei Jesus, eu fiquei pilhadão nesse negócio de culto, gostei demais disso. E o que aconteceu, irmão? Chegava domingo, começava depois do almoço. O que nós vamos na igreja hoje? Nós vamos no shopping. Irmãos, eu troquei Jesus pelo passeio. Troquei Jesus pelo passeio. Não estou dizendo que você não tem que passear com sua família, irmão. É porque se você não vigiar, em algum momento da sua vida, você começa a colocar coisas no altar de Deus. Tirar Deus do altar e colocar outras coisas. E aquilo não foi um dia, mas aquilo virou uma constância, porque agora nós tínhamos dinheiro. Quando eu não tinha dinheiro, onde que eu ia? Na igreja, porque a igreja eu não pago. É grátis. Bebo água, vou no banheiro, se tiver ar-condicionado melhor, tem música. Se alguém se tocar no carro, ainda me paga um lanchinho no final do culto. Eu ia para a igreja, irmão. E quando a situação melhorou, eu passei muito tempo sem ir domingo na igreja. Porque onde que eu estava, irmão? Eu estava no shopping. Sentava na praça de alimentação, já arrancava o talão de ticket. Era folha ainda, irmão. 600 cruzeiros de ticket. Pode comer o que você quiser. Os meninos ficavam aquela alegria. Mas eu entendi uma coisa com isso. Deus precisou me amassar com fogo e marreta. Meu irmão, da mesma forma que veio, Deus levou. Os empregos que a minha esposa tinha, o Senhor tirou. A situação do meu trabalho mudou. E onde que eu voltei, irmão? Oh Deus, tem misericórdia de mim, miserável homem que eu sou. Por quê? Porque em algum momento da minha vida eu honrei mais as coisas do que ao meu Senhor. Estou dizendo isso para você, querido. Não é para que você pare de conquistar, não. Conquiste, mas sempre mantenha Deus no lugar que é dele. Amém? Nunca substitua nada, nunca substitua Jesus na sua vida por nada. Porque carro, empresa, sítio, lote, apartamento, todas essas coisas são perecíveis. Um dia elas vão perecer, mas a sua alma é eterna, amém? Eterna no sentido que você vai habitar com Deus eterno. E eu quero concluir dizendo que Eli morreu. Israel foi para uma batalha. E 1 Samuel capítulo 4 diz que naquela batalha os filisteus mataram 4.000 israelitas. Então os homens que estavam guerreando disseram: vão a Siló, busquem a arca de Deus. Então os filhos de Eli, Hofni e Finéias, esses abençoados que nós falamos aqui, eles pegaram a arca de Deus e foram para o arraial israelita, o campo de batalha. E a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, a festa foi tamanha que tremia o chão. Então os filisteus começaram a temer os israelitas, dizendo: ei, o Deus dos israelitas chegou no arraial, esse mesmo Deus que os tirou do Egito. Como nós vamos fazer? Nós não somos capazes de lutar contra eles. Mas alguém no arraial filisteu disse: não, nós vamos lutar, nós vamos pelejar. E a Bíblia diz que naquele dia Israel pelejou contra os filisteus. E a Bíblia também diz que 30.000 homens de Israel
foram mortos à espada, e os filisteus levaram a arca de Deus. Preste atenção no que eu vou dizer. Preste atenção no que eu vou dizer. Eles achavam que tinha a presença. E a pior coisa para um crente é achar que tem a presença. A arca era o símbolo da presença de Deus. Eles tinham a arca, mas não tinham o Deus que habitava a arca. Talvez você tenha a Bíblia, talvez você tenha a possibilidade de que e Deus não habite mais em você. E a Bíblia diz que os filhos de Eli, Hofni e Finéias, foram mortos. E quando a notícia chegou a Eli, sacerdote velho, 98 anos, a Bíblia diz que ele era pesado, caiu da cadeira e quebrou o pescoço e morreu. A sua nora estava grávida, entra em trabalho de parto, e no parto ela falece. Mas antes de falecer ela disse Icabode. Ela batizou o filho como Icabode, uma geração que não tinha mais a presença. E eu quero advertir a igreja do Senhor nessa noite. Mas a Bíblia também diz que ali, antes de tudo isso acontecer, Deus chamou Samuel e diz que a lâmpada do Senhor não havia apagado. Era como se Deus estivesse dizendo: ei, eu ainda tenho esperança em vocês. Eu ainda tenho esperança. A lâmpada de Deus não se apagou em nós, irmãos. A possibilidade de nós sairmos aqui cheios da presença desse Deus, de sermos homens e mulheres cheios da presença do Espírito Santo. Tiago capítulo 4, no verso 8, ele diz assim: abra Tiago capítulo 4, por favor. E a gente está encerrando, irmãos. Tiago capítulo 4. Oh, santo, 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 santo. Tiago capítulo 4, no verso 7. Quem achou, diga amém, por favor. Amém? Amém? Oh, santo, tu és bem-vindo, Senhor. Encontre lugar em nós, Senhor. Encontre lugar, Senhor. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de... Quem que tem que dar o passo, irmão? Nós. Aproximem-se de Deus. Deus não mudou, querido. Jesus não mudou. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. A gente às vezes tem que parar de sorrir mais e chorar mais, irmão. Você entende isso? A gente às vezes tem que achar que tem muito de Deus e reconhecer que às vezes nós não temos nada. Pega isso, irmão. Às vezes nós estamos tocando, nós estamos cantando, nós estamos pregando, nós estamos dançando, mas a glória já se foi. É tempo da igreja do Senhor tirar o riso da face, irmão, e chorar diante da presença do Senhor. Chorar como os antigos faziam. Choravam, pedindo a presença.
Era um povo que não pedia bens, eles nem sabiam o que era isso. Quando a gente vê os apóstolos, irmãos, a perseguição da igreja, a Bíblia não diz de posses, de bens, e diz quem tinha, doava. Mas a Bíblia fala de homens que buscavam a esse Deus e morriam por uma causa. Eu sempre me faço essa pergunta: eu estou disposto para morrer por alguma causa de Cristo? Essa é uma pergunta constante no meu coração. O que eu estou disposto a fazer? O que eu estou disposto a fazer para manter essa glória, essa presença maravilhosa? Quando Moisés viu a sarça pegando fogo, o que Deus disse? Tire as sandálias, seja humilde, dispa-se de si mesmo, você não é nada. Esse evangelho diz que você é alguma coisa, é um mentiroso. Você não é nada, eu não sou nada. Mas o Senhor no nada, Ele faz gerar vida. A terra era sem forma e vazia, e Deus gerou vida. Vida. É tempo de nós chorarmos mais, irmãos. É tempo de nós lamentarmos na presença do Senhor pelas vidas que estão sendo perdidas e nós não fazemos nada. É tempo da gente se humilhar, tirar as nossas sandálias, numa declaração para Deus de humildade, falando: Deus, eu reconheço que eu não sou ninguém, Senhor, que eu sou um pecador miserável e que eu preciso da Tua graça e da Tua misericórdia. Deus, eu quero despir-me de mim mesmo. Quem já orou nu aqui, irmão? Tem algum aqui que já fez essa loucura aí? Irmão, não é pecado não, viu? Porque antes lá não era Adão e Eva era no mesmo. Eu teve dia de eu tirar minha roupa e entrar para orar no banheiro. Jesus, esse aqui, esse mesmo, esse que você está vendo. Eu sei que não é gente bonita, mas eu quero dizer para o Senhor que eu quero despir não só das minhas vestes, mas de tudo aquilo que me impede de ter a Tua presença. Estou aqui, Senhor, da forma mais humilhante que for preciso, Senhor, para mostrar para o Senhor, revelar o meu coração, que eu quero me limpar diante do Senhor, porque eu quero ser, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, um obreiro aprovado, com vestes brancas, do que não tem do que se envergonhar. Quando eu me despi, eu falei: Deus, eu não quero ter vergonha do Senhor, eu não quero procurar folhas de figueira para cobrir a minha nudez, a minha vergonha, porque eu quero que o Senhor olhe para mim e veja que minhas mãos e meu coração estão limpos. Doideira? Prefiro ser louco por Jesus, irmão. Louco, Jesus é maravilhoso. Amém, irmãos? Vocês entenderam, irmãos? O que importa é a presença, irmão. Eles foram derrotados com a arca, o símbolo da presença. Tinha só o símbolo, irmão. A presença de Deus já tinha vazado. Fica de pé em nome de Jesus, amém? Feche os teus olhos. Fica de olhos fechados e o coração aberto. Eu creio que o Senhor está fazendo algo novo em nossas vidas essa noite. Creio com todo o meu coração. Creio. Que o Senhor está passeando no meio da igreja, procurando corações arrependidos nessa noite, procurando pessoas rendidas a Ele, procurando pessoas que entenderam que talvez já não tem mais a presença, mas ainda há uma lâmpada acesa, ainda há uma lâmpada, pois até Jesus voltar, você tem uma oportunidade, mas você não sabe se Ele volta hoje para você. E hoje é uma noite para você consertar o seu coração diante desse Senhor maravilhoso. Abra sua boca, fale: Senhor,
Talvez eu já tenha tirado o Senhor da minha vida há muito tempo e eu nem imagino que tenha feito isso. Oh Espírito Santo, nós temos pedido tanto ao Senhor, ó Deus, que nos ensine, Senhor. Oh Espírito Santo, é o Senhor que nos convence dos nossos erros, dos nossos pecados. O Senhor é a promessa, Espírito Santo. O Senhor prometeu, Espírito Santo, que naqueles dias seria derramado sobre toda a carne o Teu Espírito, ó Deus. Faça algo novo em nosso meio nessa noite, Pai. Aviva o Teu povo, Senhor. Pai, que nós venhamos reter a Tua presença em nós, ó Deus. Que o nosso coração venha a ser agradável, venha a ser habitável diante do Senhor. Pai, nós não queremos só uma visitação, ó Deus, mas nós queremos, Pai, more em nós, Senhor. Ah, Senhor, more em nós, Senhor. Eis o meu coração, eis o coração da Tua igreja, Senhor. Flua, Senhor. Flua, Senhor. Flua, Senhor. Nós te pedimos, Pai. Ah, Senhor, como a Tua presença é agradável, Senhor. Toca este coração que está endurecido pelo pecado, Senhor. Toca este coração que está, Pai, duro como ferro, Senhor. Toca esse coração que não aceita mais o ensinamento, Senhor. Toca esse coração que já não aceita mais, Pai, ser ensinado pelo Senhor, que já não aceita mais a correção, a disciplina. Toca, Senhor. Toca essa vida que está aqui hoje, Pai, que não aceita mais, Senhor, as orientações pastorais, já não ouve mais os pais, já não ouve mais os irmãos mais idosos, os anciãos da igreja, não ouve aqueles que têm, Pai, experiência de vida, Senhor. Toca, Senhor. Toca aqueles que já não andam mais em santidade, Senhor. Toca aqueles que já rejeitaram totalmente, Pai, aquilo que é santo, Senhor, e aproveitaram, Senhor, de tudo que é oferecido pelo mundo, Pai, e vivem no profano, ó Deus. Toca, Senhor, aqueles que já não se importam mais com o Teu reino, Senhor. Toca aqueles que já não se importam com as almas que estão perecendo, Senhor. Quando o Senhor disse, Pai, ide por todo mundo, o Senhor deu uma obrigação a todo aquele que se diz cristão, Senhor. Mas são tantos de nós, Pai, que já não se importa, Pai, com aqueles que perecem, Pai, com aqueles que vão, Senhor. Toca, Senhor, com aqueles que roubam a Deus. Toca aqueles que não têm compromisso, Pai, em ser dizimista, em ser ofertante, em não ter zelo pela casa do Senhor, que desperdiçam copos, Pai, que não tratam aquilo que é do templo com carinho, Senhor, que não tratam instrumentos, cadeiras, Pai, tudo que pertence ao Senhor que está aqui, pois nada é nosso, Senhor, tudo é do Senhor. Toque aqueles, Pai, que têm honrado mais, Senhor, ao seu marido, à sua esposa, aos filhos, aqueles que têm honrado mais aos seus bens do que ao Senhor. Revele para aqueles, Pai, que já te substituíram, Senhor, que o Senhor é o primeiro, Pai, e a lâmpada ainda não se apagou. Ah, Jesus, como nós te queremos, Senhor. Não retire a Tua presença de Logos, ó Deus. Não retire a Tua presença dos pastores dessa casa, Senhor. Não retire a Tua presença dos adoradores, Pai, dos que servem no altar, dos diáconos, ó Deus, daqueles que servem a Tua casa de qualquer maneira, Pai, ou de todas as maneiras, melhor dizendo, de todo o Teu povo santo que está aqui.
de todo o teu povo santo que está em casa, de todo o teu povo santo que não pôde estar aqui nessa noite, Pai. Não retires a tua presença, Senhor. Não retires, Senhor, a tua presença dos nossos jovens, Pai. Ajude a nossa juventude, Senhor. Ajude os nossos jovens, Pai, a vencer este mundo mau, Senhor. Ajude, Senhor. Ajude os homens, Pai, dessa casa, Senhor, a levarem vida santa, vida casta, Senhor, a respeitarem as suas esposas, Pai, como o apóstolo ensinou, como o vaso mais fraco, Senhor. Ajude as mulheres, Senhor, a respeitarem os seus maridos, ó Deus, a andarem, Senhor, em concordância, Senhor. Ajude as famílias, ó Deus, que estão desfaceladas porque já perderam a tua presença, Senhor. Ajude aqueles pais que estão com os filhos que não querem mais vir à igreja, que estão com os filhos no mundo das drogas, Pai, da prostituição. Ajude, Senhor. Ajude, Senhor, os teus filhos que aqui estão. Nós precisamos, Senhor, mais da tua presença, Senhor. Fala com Jesus, querido, Ele está aqui. Ele prometeu que não nos deixaria. Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele está aqui, Ele é vivo, Ele ressuscitou. Ele foi preparar lugar. Ele foi para que o Consolador viesse. O Deus vivo que habita em nós. Não deixe a presença de Deus ir embora, querido. Não expulse a presença. Não entristeça o Espírito. Retenha a presença. Se for preciso, lute, assim como Jacó lutou com aquele anjo, mas ele não deixou o anjo ir embora sem ser abençoado. Assim, da mesma forma, lute com a sua vida em Deus, em oração, em leitura bíblica, em jejum, retendo a presença. Sente na sua casa e convide Jesus. Senta comigo, Senhor. Seja louco, querido. Seja louca na fé. Põe uma cadeira na sua sala e fala: ei, Jesus, essa cadeira é para você, Senhor. Você, Senhor. Este lugar aqui é para você, Senhor. Vem cá, Jesus. Quero você, Senhor. Eu quero você, Jesus. Eu quero o Senhor, eu quero. A geração de Eli perdeu a presença. Nossa geração não quer perder a presença, Senhor. Olha para o nosso país, ó Deus. Levante uma onda de arrependimento nessa nação, Senhor. Ó Deus, visite cada pastor aonde estiver, ó Deus, para chamarem ao povo do Senhor para um arrependimento, para lamentar, para humilhar, para chorar na presença do Senhor, para transformar o nosso riso em pranto, porque tem chegado o tempo da volta do nosso Senhor, tem chegado o tempo da volta do nosso Jesus, tem chegado os dias onde a trombeta soará, e num piscar de olhos o Senhor virá, pois Ele é vivo, Ele vem, o Senhor vem, Ele não tardará em sua promessa. Obrigado, Jesus.
Obrigado, Senhor. Encha-nos mais, encha-nos mais. Até que esse cálice, Senhor, venha transbordar da tua presença. Amém? Irmão, você só pode dar o que você tem. Você nunca vai dar o que você não tem. As pessoas só vão beber da fonte de Jesus que é em você se tiver água, se tiver a presença. Como é que a gente quer ganhar almas, irmãos, se a gente não tem a presença? Como é que a gente quer fazer a diferença se a gente já não retém a presença? Ficar em Jerusalém foi o que o Senhor disse. Até ser o quê? Ser revestidos de poder. E esse poder, irmão, é a presença. É a presença. É a presença que nos faz ganhar vidas. É a presença que cura, irmão. Irmão, a gente é tolo demais. A gente faz coisa para entreter os outros. A gente faz culto de tudo. Mas será que Jesus está no culto? A gente faz culto de libertação, a gente faz culto para casal, a gente faz tudo. É para agradar vocês, irmão, não é a Cristo. Onde Jesus ia, não tinha culto de cesta, de libertação, não tinha culto de prosperidade, porque Ele é isso, Ele é. No mesmo culto Jesus cura, no mesmo culto Jesus liberta, no mesmo culto Jesus prospera, transforma, Ele é. E a gente faz programações, e eu estou sentindo isso no meu coração, a gente faz programações, mas não é para Deus. A gente faz para vocês, a gente faz para nós. Jesus é. Onde Jesus está a liberdade, onde Jesus está a milagre. Mas se Jesus não estiver, irmão, pode ser culto de sexta-feira de libertação, que não há libertação. Pode ter culto de cura, pode ser culto de milagre, na quarta, na quinta, no sábado, do jeito que nós quisermos. Se Jesus não estiver, não acontece. Mas numa noite como essa, você pode sair daqui curado, amém? Numa noite dessa que você sai liberto, numa noite dessa você sai com sua vida transformada, porque o que importa é a presença. O culto é para Jesus. O culto é para Ele. O culto não é para nós. Nós congregamos aqui neste lugar, reunimos aqui neste lugar para servir. Tudo que for fora disso, irmão, não é para Jesus. Tudo que nós fizermos fora desse propósito, não é para Jesus. Por isso, que naquele dia, os israelitas só perceberam que não tinham a presença quando precisou dela. Você entendeu? É como se fosse uma espada. E eles andaram a vida inteira com uma bainha na cintura, achando que tinha uma espada. E no dia que eles precisaram arrancar a espada da bainha, quando eles olharam, não tinha espada, irmão, só tinha a bainha. E eu estou dizendo com isso, irmãos, a gente precisa ter a presença. E não chegar um dia da nossa vida onde nós nos encontrarmos fora do Evangelho e vermos que nós não tínhamos espada. Nós andamos uma vida inteira com uma bainha na cintura, mas não tinha espada. Amém? Vocês entenderam? Porque talvez um dia nós chamemos pelo nome de Jesus e Ele não está conosco. E Ele fala: como que eu posso estar com você? Você já me expulsou da sua vida com suas atitudes há muito tempo.
Só agora você percebeu? É assim que acontecem os desvios da fé, irmão. Gradativamente a presença vai indo embora. E a gente vai esfriando. E vai esfriando. E às vezes a gente senta aqui. E senta um pouco mais atrás. E senta um pouco mais atrás. Perto da porta. A porta está aberta. O culto não acaba. Você já vai embora. Porque este lugar já não é tão agradável mais. Aí a culpa é do pastor. A culpa é de não sei quem. De todo mundo é culpado. Menos eu mesmo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Pastor Gabriel. Amém, pastor? Aplauda ao Senhor, irmão, amém? A Ele toda a glória. Glória a Ti, Jesus.